Sucedeu que Jesus estava algures a orar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixes cair em tentação. Então, gostaria de agora evocar aqui um texto que nós conhecemos muito. É a versão de Lucas, que nos fala que Jesus estava a rezar, não é? E os discípulos, porque o viram a rezar, não é, pedem que lhes ensine também a rezar. Eu acho muito curiosa a situação, não é? Isto não é uma aula, não se trata assim de uma aula em que Jesus ensina, não é? Ou num contexto de ensinamento Jesus dá estas instruções de como se reza, mas não há aqui, porque o veem, há uma relação que Jesus tem com Deus, não é? E que os discípulos também querem ter e pedem, não é? Eu acho que este é o contexto então lucano em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e que eu acho que é muito bonito também para nós neste contexto de Quaresma pensarmos também a questão, o tema da oração, né? É o contexto da relação com Deus. E que nós nos questionamos não porque queremos ser bons e queremos ser ótimos cristãos, mas pensar que a minha relação com Deus, o desejo da relação com Deus vem de eu me fascinar da relação que Jesus tem com o Pai. E por isso este texto, a introdução, é muito significativa, não vai de imediato, o autor bíblico não nos remete de imediato que um dos discípulos imediatamente pede, a partir do nada, apenas lhe pede para ele ensinar a rezar, mas diz não. Sucedeu que Jesus estava algures a orar, e quando acabou, eles até respeitaram que ele acabasse a sua oração, não o interromperam, disse-lhes: Senhor, ensina-nos a orar. E eu gostaria de sublinhar esta expressão que Jesus diz, com a qual Jesus começa. Disse-lhes ele na versão de Lucas, desculpem: quando orardes, dizei Pai. Pois eu sei que não tenho a pretensão aqui de dizer coisas novas sobre isto, mas só sublinhar, não é? Que a primeira expressão nesta versão lucana é Pai, não é? Ele até há diferença, de maneira diferente de Mateus, não tem nosso, só tem Pai, não é? Eu penso não porque ele não concorda com os outros que é nosso, mas porque quer sublinhar a dimensão de Pai, não é? Deus como Pai, não é? Eu penso, e isto é muito significativo, não é? Tudo o que nós somos, não é? Esta oração, ela sintetiza nela, não é? Toda a nossa existência. Nós vamos encontrar, a partir desta expressão Pai, não é? O texto da oração desenrola-se como com uma fluência que descreve, no fundo, tudo aquilo que somos, o que vivemos, o que necessitamos e o que nos qualifica como filhos, através de Jesus, não é? Em Jesus, não é? Aquilo que nos qualifica através de Jesus também como filhos, não é? Ele diz: chamai também a Deus Pai, não é? Eles querem perceber como é que Jesus se relaciona com Deus. Ele relaciona-se com Deus como um filho, não é? E então é assim, se querem rezar também ponham-se numa relação com Deus como filhos, como alguém que se relaciona não com um Deus distante, um Deus abstrato, mas como nós nos relacionamos com o nosso Pai, com uma relação de intimidade, de pertença, de confiança, proximidade. E é verdade, e é curioso que a própria estrutura da oração permite até que a palavra ou a invocação de Deus como Pai se vá repetindo. Nós não a repetimos, mas permite, porque nós podemos continuar a dizer, nós dizemos só Pai, o texto diz Pai, santificado seja o teu nome, mas podemos dizer Pai, santificado seja o teu nome, Pai, venha o teu reino,
Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, até permite a repetição, a estrutura da oração permite a repetição da invocação de Deus como Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, livra-nos da tentação. Então, nós, este texto lucano vem acordar-nos um bocadinho para a nossa vida, como uma quaresma, não é? Como um caminho para Deus, para Jesus Cristo ressuscitado, numa dimensão de uma relação, não é? Não fazemos isto, caminhamos para um Deus abstrato, não é? Que ressuscitou como um conjunto de ideias, mas caminhamos para um Deus, não é? Relacionando-nos com Ele e chamando-lhe Pai, não é? E invocando como Pai em tudo que isso implica, de confiança, de abandono, de intimidade, de confiança. Não é? Nós podemos fascinar-nos também pela beleza que tem e o imenso afeto que tem esta relação que esta oração nos mostra. Não é? No fundo somos chamados, Jesus fala-nos de que a relação com Deus é feita também de um imenso afeto e de uma imensa beleza. Não é? Ela implica a verdade do nosso ser, que se reconhece nos seus limites, fragilidades, não é? Porque todos nós também facilmente caímos em tentação, em cansaços, não é? Afastamos-nos de Deus. Não é? Então este texto também vem ao encontro da nossa humanidade, não é? Mas com uma imensa beleza e com um imenso afeto. Não é? Relacionamos-nos com Deus, assim, a partir dessa terra, com uma imensa beleza e afeto. E é muito curioso que, de imediato, esta oração não se passa a outro, Jesus não vai para um outro contexto ou para uma outra... o autor bíblico fala-nos, não é? Jesus conta uma espécie de parábola em que vai falar sobre a insistência da oração. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele a meio da noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou agora de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele lhe responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te os dar. Eu vos digo, embora não se levante para lhe os dar, por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á devido à impertinência dele e dar-lhe-á tudo quanto precisar. Digo-vos, pois, pedi e ser-vos-á dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e ao que bate, abrir-se-á. Qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Ele diz, esta relação, no fundo, ele vai falar, diz-lhe, se alguém tiver um amigo, não é? E for ter com ele à meia da noite, não é? Nenhum de nós gosta de ser incomodado à meia da noite, mas ele diz, se for ter com ele à meia da noite, não é? E disser, empresta-me 3 pães, o amigo, primeiramente até diz, não, vai-te embora, porque eu já estou deitado com os meus filhos, e é verdade que as casas, naquela altura, no tempo de Jesus, tinham só um compartimento. E muitas vezes as pessoas estavam deitadas onde estava a porta, e para abrir a porta tem que se fazer levantar as pessoas, porque elas estão deitadas por a casa fora, não é? Então é difícil, porque isso implicava levantar os filhos, levantar a mulher, é isso que ele evoca no texto. Mas diz, mas se ele insistir, ele, só para deixar de o ouvir, ele vai atendê-lo, não é? E reforça-se ali esta dimensão da insistência, não é? Portanto, e apelando, e é um complemento muito bonito também a este contexto de oração. A
de orações ou de um momento de relação muito confortante que nós possamos ter, mas muitas vezes, não é, a relação é difícil, não é? O próprio relacionamento com Deus é difícil. Deus parece não responder. Nós relacionamos-nos com Deus, rezamos esta oração, mas muitas vezes nós pedimos para não cair em tentação e caímos sempre em tentação. Não é? Verificamos que passamos a vida a rezar esta oração e continuamos a viver a nossa fragilidade. Ora, aqui Jesus apela que os discípulos têm de fazer esta oração e com insistência. A insistência da oração, não é? O Pai Nosso não aparece, não é, num contexto, num enquadramento de uma oração muito tranquila, não é? E feliz, não é? Vejam que o contexto, Jesus está a rezar, eles pedem para ensinar a rezar e depois de imediato ele lhes diz, mas esta relação com Deus não é para ser feita esporadicamente, é para estar sempre continuamente, não é? Com insistência, não é? É preciso pedir, não é? Pedir, falar, relacionar com Deus, não é? Este reconhecer Deus, não é? Que é a primeira parte do Pai Nosso, reconhecer a Deus como Pai e depois viver nesta relação insistentemente. Alguns até dizem, não é, porque esta insistência, porque é que Deus precisa da nossa insistência, não é? Ele sabe o que nós precisamos, porque é que Jesus pede para rezarmos com insistência, não é? E, na verdade, Deus não precisa da nossa insistência, nós é que precisamos da nossa insistência, não é? Precisamos desta insistirmos na oração. Porque insistindo, não é? Insistindo nesta relação com Deus, nós tomamos consciência da relatividade da nossa autossuficiência. Nós vivemos sempre muito tentados pela nossa autossuficiência e insistindo na relação com Deus, nós percebemos a absoluta necessidade que nós temos de Deus. E insistir na oração leva-nos a permanecer na relação, sustém-nos e transforma a nossa vida. E eu penso que esse é o grande projeto também da espiritualidade da Quaresma, é a transformação da nossa vida.